Olá, meu nome é Márcio Sônego, eu sou historiador e hoje estou gravando esse vídeo para fazer um breve comentário sobre o 13 de maio. Especificamente nesse dia, especialmente nesse dia hoje, 13 de maio, se completa 137 anos da assinatura da Lei Áurea. Lei esta que aboliu oficialmente a escravidão no Brasil. Essa data ela foi ressignificada pelos movimentos sociais negros e hoje é o Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo. É uma data que a gente precisa ainda conversar sobre essa data, sobre esse tema da abolição. Sabemos que o 13 de maio aboliu oficialmente a escravidão no Brasil, mas não proporcionou políticas públicas, políticas reparatórias para a população de libertos e seus descendentes. Sabemos que o Estado imperial na época e depois republicano não deram condições suficientes para a inserção da população de ex-escravizados e seus descendentes na sociedade. O Estado brasileiro não proporcionou moradia, educação, trabalho, não deu condições para essa população de ex-escravizados viverem de forma adequada na sociedade brasileira. Por isso que se fala que foi uma abolição inacabada. Muitos segmentos dos movimentos sociais negros ainda falam que o Brasil precisa de uma segunda abolição, enfim. Mas é um tema que a gente precisa conversar. E é importante ressaltar também que esse 13 de maio, essa data da abolição, teve participação da própria população negra, que mesmo que esse 13 de maio não tenha proporcionado um amparo para a população de libertos, é importante ressaltar que foi uma data importante, que foi um movimento importante, foi um movimento social no Brasil e que contou com vários segmentos, não só segmentos de elite, como durante muito tempo a memória oficial construiu isso. Teve uma participação de setores populares, das mulheres. As mulheres tiveram uma atuação muito importante de destaque dentro do movimento abolicionista brasileiro. Escravizados, libertos e homens negros e mulheres negras que foram importantes para esse 13 de maio. Que esse 13 de maio, que essa abolição aconteceu, foi também por resistência dos próprios escravizados, que desde que chegaram no Brasil já começaram a resistir de diversas maneiras, formas, lutando pela liberdade e melhores condições dentro do próprio cativeiro. Então é importante a gente trazer à tona a contribuição da população negra no 13 de maio. E o vídeo de hoje é sobre esse tema. Voltando ao nosso assunto, alusivo ao 13 de maio, data da abolição, mas antes eu quero frisar que eu sou servidor do Instituto Federal Farroupilha Campus Alegrete e coordenador do NEABI, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas. Também faço parte do Núcleo de Cultura do Clube União Operária da Alegrete, que é um clube social negro da cidade, e também sou colaborador do projeto Tramas da Unipampa. Então esse vídeo de hoje tem o apoio e a colaboração dessas entidades que eu mencionei. Sobre o 13 de maio,
uma outra história, a gente precisa continuar falando sobre o 13 de maio, data da abolição, porque como eu comentei na introdução do vídeo, foi uma abolição inacabada. O Estado brasileiro não proporcionou políticas reparatórias na época, políticas reparatórias, indenizatórias para a população de libertos e seus descendentes. Sabemos disso, né? Mas, contudo, foi uma data importante, porque marcou o fim da escravidão no Brasil. E esse movimento abolicionista, contou com vários segmentos da sociedade. Por isso que muitos pesquisadores alegam que foi o primeiro movimento social do Brasil, foi um movimento amplo a nível nacional e que contou com vários segmentos da sociedade. Só que durante muito tempo, a memória oficial, a historiografia oficial consagrou a princesa Isabel, a elite imperial, como os responsáveis, os únicos responsáveis pelo fim da escravidão no Brasil. A lei da princesa Isabel se consagrou a imagem de abolicionistas brancos como Joaquim Nabuco, que está aí, o Rui Barbosa, ambos políticos, e que estavam inseridos no movimento abolicionista. Mas essa memória oficial invisibilizou outros sujeitos que foram muito importantes dentro desse movimento pelo fim da escravidão no Brasil. E é isso que a gente precisa ressaltar, mostrar esse protagonismo negro dentro do movimento abolicionista, mostrar a resistência da população negra. Aqui um exemplo, Maria Firmina dos Reis. Nasceu em São Luís, no Maranhão, professora, escritora, uma mulher negra, que em 1859 escreveu o romance Úrsula, 1859, que hoje é considerado o primeiro romance abolicionista do Brasil. A Maria Firmina dos Reis, ela tinha uma postura anti-escravista, né, e utilizava a literatura para isso. Olha o pioneirismo da Maria Firmina dos Reis, uma mulher negra, livre, que em meados do século XIX escreve um romance abolicionista. Ela é considerada a primeira romancista negra do Brasil, né? Ela fundou escolas em São Luís também para a população, destinada à população pobre, população negra. Enfim, teve toda uma movimentação dentro do processo, né, de liberdade. Então, são pessoas como essas que nós precisamos ainda trazer à tona. Chiquinha Gonzaga, né, compositora, neta de uma ex-escravizada. A Chiquinha Gonzaga nasceu no Rio de Janeiro, ela era neta de uma ex-escravizada. A Chiquinha Gonzaga foi compositora, foi a primeira maestra mulher a reger uma orquestra no Brasil. E interessante que a Chiquinha Gonzaga, ela era uma militante abolicionista também. Ela usava parte do dinheiro que ganhava com a música para ajudar o movimento abolicionista, principalmente na compra de alforrias para os escravizados. Outra figura importante e que cada vez está sendo mais conhecido, né? Luiz Gama. Nasceu em Salvador, nasceu livre, filho de uma africana livre, a Luísa Maim, e o pai dele era um fidalgo português.
A história do Luiz Gama é muito interessante. Não é possível contar essa história num vídeo breve, mas ele nasceu livre, nasceu em Salvador, na Bahia. A mãe dele era uma militante anti-escravista também, se envolveu em revoltas em Salvador, teve que ir embora de Salvador e o Luiz Gama ficou morando com o pai. O pai entrou numa decadência financeira e quando o Luiz Gama completou 10 anos de idade, o próprio pai vendeu o Luiz Gama ilegalmente como escravizado. O Luiz Gama foi para São Paulo, se tornou lá um escravizado doméstico. Mais tarde aprendeu a ler e a escrever, se tornou um rábula, que na época era um advogado sem a formação em direito. Ele tentou frequentar a faculdade de Direito de São Paulo, não conseguiu, devido ao racismo, ao preconceito de cor, que era esse termo que se utilizava na época, preconceito de cor. Não conseguiu frequentar a faculdade de Direito de São Paulo, mas ele tinha acesso à biblioteca do curso de Direito, aprendeu muito sobre legislação e se tornou um rábula, um advogado sem formação em direito, mas que ele conseguia atuar nos tribunais. A estimativa é que o Luiz Gama libertou mais de 500 escravizados na justiça. O Luiz Gama usava a arena judicial como estratégia. Foi também jornalista, poeta, faleceu em 1882. Ele é considerado o patrono da abolição no Brasil. Em 2015, a Ordem dos Advogados do Brasil reconheceu e prestou uma homenagem dando o título de advogado para o Luiz Gama. Foi um protagonista dentro do movimento abolicionista. José do Patrocínio, um homem negro, nasceu em Campo dos Goitacazes, também nasceu livre, né? Mas diferente do Luiz Gama, não foi escravizado. Só voltando aqui ao Luiz Gama, quando ele completou 18 anos, ele entrou na justiça e conseguiu provar que ele tinha sido escravizado ilegalmente. Ele entrou na justiça e conseguiu provar a sua liberdade, que ele tinha sido escravizado ilegalmente. Voltando ao José do Patrocínio, ele nasceu em Campo dos Goitacazes, era filho de um padre branco com uma mulher negra livre. Ele foi para o Rio de Janeiro para tentar estudar medicina, foi para a corte, para a cidade do Rio de Janeiro tentar estudar medicina, não conseguiu, também devido ao preconceito de cor, e acabou se formando em farmácia, saiu com o título de farmacêutico. Mas a principal atuação do José do Patrocínio foi no jornalismo. Ele fundou jornais como Gazeta da Tarde, que foi um jornal abolicionista no Rio de Janeiro, um jornal com viés anti-escravista e abolicionista. E o José do Patrocínio teve uma participação muito grande dentro do movimento abolicionista. Participava de comícios, palestras. Ele também percorria províncias do Brasil, né, levando essa questão, essa bandeira da abolição. Foi um grande abolicionista, José do Patrocínio. André Rebouças, formado em engenharia. O André Rebouças, ele já é diferente do José do Patrocínio e do Luiz Gama, ele nasceu numa família rica e aristocrática. O pai dele era conselheiro do imperador, do Dom Pedro II. O André Rebouças, então, ele circulava na elite imperial. Ele era muito amigo da princesa Isabel e teve uma questão que ele deixou, uma questão importante que ele deixou no diário, ele escrevia muitos diários, né? De uma viagem que ele fez para os Estados Unidos. Ele chegou lá nos Estados Unidos e devido lá à segregação racial ser legalizada pelo Estado,
tinha lugares específicos para negros e outros lugares para brancos. Dessa forma, o André Rebouças chegou nos Estados Unidos, ele teve dificuldade de conseguir um restaurante para fazer as refeições, dificuldade de achar um hotel para pernoitar, enfim, isso marcou tanto o André Rebouças que ele retorna para o Brasil e anos mais tarde ele se envolve no movimento abolicionista. Também teve uma grande participação, ele trabalhava mais nos bastidores do movimento abolicionista, ele foi ele que redigiu a Lei Áurea, tanto que a primeira versão da Lei Áurea que não passou na época pela Câmara tinha várias questões relacionadas à reparação para a população de libertos e seus descendentes. A primeira versão não passou, passou a segunda versão, né, como a gente conhece, que é que somente liberta os escravizados, mas o André Rebouças, ele escreveu uma primeira versão que já tinha um projeto chamado de democracia rural. O que seria essa democracia rural? Seria hoje a reforma agrária, seria distribuir lotes de terras, né, terras que estavam desocupadas, principalmente ao lado das ferrovias, distribuir esses lotes de terras para a população de ex-escravizados e libertos. Ele já tinha um projeto também de criação de escolas noturnas, projetos de inserção da população de libertos e seus descendentes na sociedade. Enfim, ele tinha já projetos de cunho reparatório. Não passaram pela Câmara na época, né? O que passou foi a segunda versão da Lei Áurea. Mas olha a importância do André Rebouças, né? Olha as ideias dele para a época já, as ideias progressistas do André Rebouças para a época já. Teve um protagonismo muito acentuado no movimento abolicionista. Francisco José do Nascimento, conhecido como Dragão do Mar, viveu em Fortaleza, no Ceará, era jangadeiro. E em 1881, o Francisco José do Nascimento, juntamente com outros companheiros, protagonizaram uma greve de jangadeiros. Simplesmente eles começaram a se recusar a transportar escravizados das jangadas para os navios lá no porto de Fortaleza. Em 1881, fizeram um movimento, hoje que podemos chamar de greve, né? Fizeram um movimento de greve se recusando a transportar escravizados das jangadas para os navios, né? Então, mostra esse protagonismo, tanto é que em 1884, no dia 25 de março de 1884, o Ceará vai ser a primeira província do Brasil a abolir a escravidão, fruto dessa luta e resistência de homens como Francisco José do Nascimento, que lá em 1881, né, já fizeram um movimento pelo fim da escravidão em Fortaleza. Essa data da abolição, ela sempre, esse 13 de maio, sempre esteve presente também na memória, né, e no, no cotidiano da população negra brasileira. Tanto é que existem muitos clubes, né? Existem ainda clubes com o nome de 13 de maio, clubes sociais negros, né? E aqui eu trouxe um exemplo da União Operária, que, como eu disse no início, foi um clube fundado em Alegrete, né, por diversos trabalhadores de diversas etnias, inclusive trabalhadores negros já estavam presentes desde a fundação dessa entidade, que foi fundada em 1925. E anos mais tarde, famílias negras, né, ressignificaram a atuação no clube e acabou virando também um clube social negro. E aqui eu trouxe um exemplo que em 1936, né, sob a presidência do João Mário dos Santos, um presidente negro do clube, né,
Em 1936, a União Operária funda uma escola noturna chamada José do Patrocínio. Olha só, funda uma escola noturna chamada José do Patrocínio e olhem a data da fundação, fundada no dia 13 de maio de 1936. Então, isso mostra que a população negra de Alegrete também estava atento a essa questão da data da abolição. A União Operária, o Clube União Operária de Alegrete, funda uma escola noturna, prestando uma homenagem a José do Patrocínio, um abolicionista negro, né? E essa escola noturna é fundada no dia 13 de maio. Tanto é que tem uma rua chamada José do Patrocínio em Alegrete, no bairro Vila Nova. Finalizando o vídeo aqui, esse senhor, Casimiro Castilhos, participava também do Clube União Operária de Alegrete. A família do seu Casimiro Castilhos, a família Castilhos, também foi uma família negra fundadora do clube. Tá? Tanto é que até hoje, nos dias atuais, descendentes da família Castilhos moram perto da União Operária, da sede da União Operária. E o tenente Castilhos, né, Casimiro Castilhos, em 1988, no centenário da abolição da escravidão no Brasil, que teve todo um movimento a nível nacional, né, o movimento negro unificado fez várias manifestações em 1988, no centenário da abolição, né, desconstruindo essa abolição branca, né, e de elite, né, e mostrando que foi uma abolição inacabada e que esse fim da escravidão teve o protagonismo negro. Então, o MNU fez uma série de manifestações a nível nacional em 1988, e em Alegrete. Alegrete não ficou de fora disso. E aqui tem uma manifestação do Tenente Castilho, quando das comemorações do centenário da abolição da escravidão em 1988. Ele vai dizer o seguinte, que aquilo era um festejo da elite branca para o branco e não para o povo negro, como as autoridades tentavam passar à grande massa. Então, mostra que a população negra de Alegrete estava atento também a esse movimento a nível nacional. E é importante a gente frisar isso, que hoje, o 13 de maio, é o Dia Nacional da Denúncia contra o Racismo, que foi uma abolição inacabada, né? Mas que essa abolição ela acabou oficialmente com a escravidão no Brasil e teve protagonismo negro, que a população negra participou. Né? É importante ressaltar isso, mostrar esse protagonismo negro pelo fim da escravidão no Brasil, que é o que a Lei 10.639 de 2003 tem como objetivo. Né? Essa lei de 2003, que torna obrigatório o ensino da cultura africana e afro-brasileira em sala de aula, no ensino básico, tem esse objetivo, que é mostrar esse protagonismo negro na sociedade brasileira.